São Paulo que conseguiu a vitória de virada no sábado à noite diante do Primavera e respirou no Paulistão, Kaique. É isso, Tomás. Abraço para você, para nossa bancada, todo mundo que nos acompanha. Não só respirou, né, mas nas últimas rodadas o São Paulo conseguiu sair da briga contra a parte de baixo do Campeonato Paulista e está mirando a classificação. Contou também com o tropeço do Mirassol na rodada para terminar essa última rodada, né, essa penúltima rodada da primeira fase, na 8ª colocação. É o último dentre os classificados nesse momento. O Mirassol poderia ultrapassar o São Paulo, acabou perdendo o seu jogo. Então o São Paulo termina na 8ª colocação, como o Fará citou há pouco, né, no bloco anterior. Só depende dele para se classificar à próxima fase do Paulista. Joga contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, que deve ter pouquíssimo torcedor da Ponte, né? O torcedor de São Paulo não pode ir até lá, mas o estádio deve estar bem vazio, porque a Ponte Preta, além de lanterna, já está rebaixada à Série A2 do Campeonato Paulista. Então o São Paulo, entre aspas, terá uma facilidade, né? Mas no meio de semana, antes desse jogo contra a Ponte Preta, quarta-feira, às 9h30 da noite, São Paulo tem um confronto importante contra o time do Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, é a pergunta, né, que ficou no ar, a pergunta feita inclusive pelo Guilherme Lage, sobre o time que deve enfrentar a Ponte Preta. Ainda não dá para cravar qual é o time, se vai poupar jogadores ou não, talvez na quarta-feira. Depois do jogo, o técnico Hernan Crespo, né, deu um indício do que ele vai fazer, mas a certeza é que o São Paulo vai com força máxima, todos os jogadores poupados, nem relacionados, né, nem foram relacionados, Arboleda e Mike, por exemplo, para o jogo contra o Primavera. Eles voltam, o Luciano também deve retornar ao time titular, o Caleri a mesma coisa, o Lucas pode ser mantido, ou ele pode ir para o banco de reservas por conta daquela formação de 3 volantes que o Crespo tem feito, né? Com 3 zagueiros, 3 volantes, não sobra ali uma posição para aquele meia mais de armação, né? Como o Lucas tem jogado sob o comando do Crespo. Então o Lucas pode voltar também para o banco para que o São Paulo jogue com o time titular que vem atuando. Até porque o Crespo já tinha avisado que o Campeonato Brasileiro é prioridade e ele tem feito isso, né? Quando é para poupar jogadores por ordem física ou qualquer outro tipo de problema, ele tem deixado os jogadores fora no Campeonato Paulista, tem equilibrado um pouco mais o time e força máxima sempre no Campeonato Brasileiro. São Paulo que já teve uma vitória contra o Flamengo na estreia e um empate diante da equipe do Santos jogando na Vila Belmiro, pessoal. 7h20, aliás, acho que o São Paulo fez um bom segundo tempo contra o Santos, Nuri, e jogou uma partida boa contra o Palmeiras até tomar o terceiro gol no comecinho do segundo tempo. Mas em compensação foi engolido pela Portuguesa, teve muita dificuldade diante do Primavera. Como é que explica isso? Oscila demais o São Paulo. E é um time que ainda não recuperou totalmente a confiança, né? E aí você vê, faz aquele jogo legal contra o Flamengo no Brasileiro. E aí bate no Santos com autoridade no Campeonato Paulista. E o que se espera? Que ele confirme essa autoridade na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Não confirma. Tal. Oscila muito, muito. E contra o Primavera, embora tenha sido melhor, superior, precisou chamar a turma precisou chamar o irmão mais velho, né? Cavalaria. Os irmãos mais velhos, porque se não entra Luciano, se não entra Caleri, não ia dar. O São Paulo ia ter problemas, tal. Ainda não está consistente. O São Paulo tem alguns buracos que são muito difíceis de serem preenchidos. Primeiro, para mim, o Enzo não é um jogador para ser titular do São Paulo. Não é. Não funciona. Pro tanto de bola que chega para ele, que ele não consegue cruzar, que ele não consegue colocar na área. O São Paulo ainda precisa acertar muito a sua defesa, a defesa ainda não dá uma confiabilidade. O Marcos Antônio, para mim, segue sendo o principal jogador do São Paulo. Quando joga Marcos Antônio, o Lucas foi a grande notícia do jogo contra o Primavera, para mim o craque da partida, fundamental para a classificação, mas é muito desequilíbrio ainda, né? Não tem a confiança que a gente falou que o Corinthians tem. Por que o Corinthians tem essa confiança para jogar? Porque é um time equilibrado hoje. O Corinthians arrumou uma defesa, arrumou um meio-campo e arrumou um ataque. Tá tudo ali bonitinho, vai jogar bem, vai jogar mal, como todo mundo faz. O São Paulo ainda está procurando coisas e procurando jogadores para preencher alguns desses buracos. Mas acho que vai classificar e aí no mata-mata é outra história. O que dá a impressão, Tomás, eu trabalhei com o Lage e com o Galvão no jogo de sábado, é que o São Paulo, se o Lucas Ramon tiver a vontade e a determinação que ele teve quando entrou no jogo contra o Primavera, como entrou no jogo, o São Paulo resolveu um problema na lateral direita.
O gol do São Paulo saiu muito pelo esforço, né, Galvão, do Lucas Ramon, uma bola perdida, ele foi buscar. Danielzinho é outro jogador também sensacional. São Paulo precisa ajustar o lado direito, principalmente quando o Lucas Moura está em campo. É a faixa de campo que ele gosta de aproximar, de receber, do drible. Isso aí que o Nori falou, aconteceu mesmo. São Paulo, ele cresce no jogo quando entram os titulares, porque realmente o São Paulo hoje tem muitas dificuldades quando precisa utilizar muitos reservas. Então essa é a minha curiosidade. O Guigui falou que espera, por exemplo, um time reserva do São Paulo contra a Ponte Preta em Campinas. Claro, a Ponte tá morta. Rebaixada, devendo. No campeonato, Mas assim, o time reserva, totalmente reserva do São Paulo, a mim não me passa confiança que consegue ganhar da Ponte Preta lá, por incrível que pareça.